coisa, né? Mas antes de qualquer coisa, boa tarde. Tudo bem, Daniel? Tudo bem, e você? Tanto tempo. Tudo certo. Quanto tempo? É, Faz que a Bom, gente estamos aqui para... não faz live, né? Faz tempo que a gente não faz live, acho que umas 2 semanas. Bom, queria desejar muito boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente por aqui, o pessoal também que vai acompanhar a gente na sequência, certo? É, Nós estamos no 14º episódio, se não me engano. O Ah, décimo é? quarto episódio, né, da Impressionante. nossa live. Impressionante, Impressionante. sensacional, Impressionante. fantástico. E hoje com o tema Fast Mapping, certo? Mas a gente estava conversando aqui um pouco antes, assim, meu Deus, como é que a gente simplifica isso? Porque, afinal de contas, cultura é uma coisa complexa, né? Então, eu acho que teria um caminho, talvez, para a gente simplificar isso. É primeiro pensar assim, por que cultura importa para a gente na educação? Você começaria por aí, Daniel? Ou você começaria com o que a gente chama de cultura? No voy a entrar, no. Muito chato também, Eh, né? Estou numa onda pragmática. Você Então, está numa onda pragmática. Você acordou pragmático hoje. pragmático, pragmático. Então, eh, nós estamos falando de um mapeamento rápido. Ágil, preciso. Mapeamento rápido do quê? Por quê? Para Para quê? quê? Como? Essas são as perguntas que eu me faria se eu fosse Um ouvinte? um ouvinte. Acho que Tá? são boas perguntas. Sabe, Vamos começar porque. com... Fala, fala. Vou falar. Não, eu Não, acho que a gente porque poderia começar. educação, não, porque educação não é algo que você tira do contexto e joga. Quem sabe isto seja a primeira coisa que a gente deva conversar. Isto não é algo abstrato. Educação não é algo que eu conecto e disparo. Não é Não algo que eu existe compro uma, por aí. Não é algo que eu não compro existe uma por linha aí. reta. Não existe. Tá? Não é algo que eu compro por aí genérico e conecto a galera e já está por osmosis, as pessoas vão aprender. Não, isso não existe. Tá? Você pode transmitir milhões de bits de informação e não acontecer nada. Aliás, parece que Ou tem acontecer, sido a ou acontecer o rotina. contrário do que você esperava, que é uma contra-intuição. Né? Sim. Mas eu paro de falar aí. Pode falar. Não, é bom, eu acho que você trouxe esse primeiro elemento, que é a educação, ela não existe fora de contexto. A educação ela não pode ser isolada num espaço como se fosse uma câmara hiperbárica. Não, Não, ela não é acontece um ali, ela carro. acontece, não é um É, carro, não é um carro, um ela está objeto. suscetível, ela está suscetível a um monte de coisas ao redor dela, né? Ela constantemente. Uma dessas coisas é a cultura, né? Especialmente a cultura de aprendizagem, que é uma subcultura, né? As culturas de aprendizagem. Então, acho que esse é um ponto muito importante. O que a gente está tentando dizer, de alguma forma, aqui, é que, a depender das culturas de aprendizagem que estão rodando, vigentes dentro da tua empresa, elas vão influenciar o sucesso dessas iniciativas. Elas vão influenciar, seja como alavanca, seja como obstáculo, correto? A verdade é que está correto. A educação não existe no vazio, existe em contextos. O contexto pode facilitar ou emperrar sua esta estratégia educacional. Sim. A esse contexto que estamos chamando de cultura. Tá bom? Exato, exato. Então, eu não quero mencionar esse livro que fala das hortas e tal,
Não precisa, já está aqui, ó. Que você conhece muito bem. Meu bebê. Mas eu vejo muito isso. Então, pode ser que você tenha um curso fantástico e não dê certo? Pode. Pode. Pode ser que as pessoas aprendam e não apliquem? Pode. Na verdade, Lamentavelmente. é um pecado pouco original, por sinal, tá bom? Original. Ambas as coisas. Então, não é algo que eu pego de fora, trago para a minha empresa, ilumino os ignorantes. Não funciona assim, né? Não é assim que funciona a educação. Mas, lamentavelmente, uno vê permanentemente isto, sabe? Eu vejo muita gente hoje, por exemplo, falando de inteligência artificial, com pensamento analítico, barra cartesiano, linear, Sim. o qual é um absurdo de um tamanho, Pois é. né? Então, pergunta, eu posso ter uma experiência menor, mais humilde, e ter um resultado melhor que com uma super experiência, e tal? Por quê? Cultura de aprendizagem, especialmente. Adequação, né? Eu acho que a palavra mais precisa seria essa. Se a gente está falando que a educação ela não existe fora, ela não existe no vazio, então ela tem um monte de elementos que vão influenciar para que ela seja mais bem-sucedida. E quando a gente está falando bem-sucedida, a gente está falando de gerar aprendizagem, promover essa aprendizagem que leva para aplicabilidade, para aplicação de fato. Isso é o que a gente chama de sucesso, ainda que sejam coisas Bom, diferentes. Você pode aprender e não aplicar, como num curso de OKR, que a pessoa aprende a fazer um OKR, mas a empresa não aplica OKR, então ele não vai aplicar OKR no dia a dia. É possível, né? Agora, o grande ponto para mim é a gente ter essa clareza de que, independente de uma plataforma digital, independente do tipo de portfólio educacional que você tem, independente dos cursos que você propõe, dos formatos que você propõe, a cultura de aprendizagem e a cultura organizacional elas vão estar ali, agindo em cima das iniciativas de educação. E elas, a depender, né, das ambições estratégicas de desenvolvimento da sua empresa, elas vão ser mais adequadas ou menos adequadas. Esse é o grande problema, né? A gente ainda trata a cultura de aprendizagem como se ela fosse chuva. A gente não tem controle. Mas isso não é verdade. A cultura de aprendizagem não é uma entidade fora do nosso controle. A cultura de aprendizagem é algo que pode ser desenhado, é algo que pode ser estruturado, é algo que pode ser implementado. Ela não é uma ocorrência climática, sabe? Então, acho que é importante a gente começar dizendo isso, assim. Culturas de aprendizagem não são simplesmente ocorrências. Elas têm motivo para existir e elas podem ser mais ou menos adequadas, elas poderiam ser, inclusive, preparadas para encaixar melhor na sua estratégia de desenvolvimento. então, se eu quero ter um resultado, se eu quero construir uma experiência de aprendizagem e ter resultado, não é suficiente a experiência. É isso que nós estamos falando. Não é Não a é suficiente. experiência. Perfeito. Para construir uma experiência boa, não é suficiente um conteúdo. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Por exemplo, imagina que você quer. Imagina que o seu objetivo estratégico na educação seja aumentar o alcance. Digamos que você está no momento da tua empresa aí, na educação corporativa, e teu objetivo é aumentar o alcance das iniciativas educacionais.
existem culturas de aprendizagem que vão ser mais adequadas para te levar para esse resultado do que outras. Certo? Agora, será que elas estão aí? Ou será que elas não estão aí? Será que elas fazem parte do modus operandi, do jeito de existir das pessoas? Será que elas são promovidas por um time de educação ou não? É isso que a gente está dizendo. A gente está dizendo que a alavanca ou o obstáculo é o que a cultura pode ser para você em educação corporativa. E isso depende do quanto você sabe jogar com essas alavancas, o quanto você consegue identificá-las. Diga, Daniel, está se mexendo na cadeira aí? Ah, porque eu estou pensando, né? Eu estou pensando que a verdade é que todo mundo está buscando sucesso. Sim. E muita gente nem sabe por quê. Não, estou falando sério, porque estamos seguindo, somos muito proclives a seguir tendências, Sim. querer estar dentro de modas e de movimentos. Somos seres humanos. Gostamos de pertencer, né? A gente busca pertencer, se sentir que está dentro de uma tendência de sucesso inovadora, que traz resultado. A primeira coisa que muitas vezes acho que a gente não sabe é que resultado a gente busca. Tá, exatamente, estou falando, porque, por exemplo, eu atendo uma construtora. Essa Sim. construtora vem com um problema muito concreto, ou seja, eu tenho muito retrabalho. Retrabalho cara, é o tema que cada vez cresce, cresce, cresce mais. Que é Eu tenho muito caríssimo, né? retrabalho, é caríssimo, não só pelas horas que você vai desperdiçar, às vezes pelos impactos que isso Sim. traz para seus clientes, para seus colaboradores, para todo mundo que participa de alguma maneira. Então, é muito claro, opa, onde o retrabalho está se dando? Olha, vamos fazer o fluxo de operações, esse retrabalho se está dando nesses pontos. Beleza, eu posso construir uma experiência de aprendizagem em um contexto definido para atingir um objetivo muito concreto. Tá? Sim. Ainda assim, para que isso funcione, eu vou ter que considerar algumas variáveis. Tá? A primeira é, se a pessoa tem dúvida na hora de aplicar, Uhum. vai ter a quem perguntar? Vai ter onde tirar Sim. essa dúvida? Vai poder falar com alguém, olha, nesse lugar que estamos, aquele método não se aplica, não seria melhor? É disto que estamos falando. Sim. Definitiva, sendo muito concretos, é disso que estamos falando, desse acompanhamento que a experiência educacional tem que ter para engajar, para Uhum. aplicar, para Resultar, né? aprender. Para aprender. Exato. Exato. Ah, A gente tem esses elementos em volta da educação. Imagina um curso como esse que você narrou. A gente precisa pensar no formato que ele vai ter. A gente precisa pensar em que tipo de viés, por exemplo, as pessoas já têm sobre esse tema, porque a gente vai precisar trabalhar esses vieses dentro do curso, por exemplo. A gente precisa público, pensar em público-alvo. o público-alvo, exatamente. A gente vai precisar pensar, por exemplo, que tipo de consequência acontece quando a pessoa se engaja nesse curso ou não. Essas são alavanquinhas de uma alavanca maior, certo? Isso faz com que o engajamento se mova. Quando a pessoa sabe que existe uma política de consequência para o engajamento dela na educação, a chance dela se engajar é maior. Quando ela percebe que o formato escolhido para que ela vivencie aquela experiência de aprendizagem está em adequação com aquilo que ela entende que seja
mais acessível para ela, ela vai se engajar mais também. O que a gente está dizendo aqui é que quando a gente está falando de cultura de aprendizagem, de adequação da cultura de aprendizagem, de diagnosticar a cultura de aprendizagem e cruzar esse diagnóstico com as ambições estratégicas de desenvolvimento humano, a gente está falando aqui de resolver problemas clássicos da educação corporativa através de uma adequação cultural, através de transformação cultural. A gente está falando de resolver o problema do engajamento, a gente está falando de resolver o problema da aplicabilidade, a gente está falando de resolver o problema da evasão, certo? Através de estratégias de cultura. É óbvio, como qualquer coisa na educação, não funciona sozinha, a cultura sozinha também não irá funcionar. Ao mesmo tempo que não adianta você ter o melhor curso na melhor plataforma, com as melhores pessoas, sem ter cultura, não adianta você ter cultura e você não ter qualidade do outro lado. Você não ter curso de qualidade, você não ter um design de experiência de aprendizagem de qualidade, você não ter políticas de educação de qualidade, certo? É um equilíbrio ecossistêmico. Essa balança ela é flexível. Então, a importância da cultura, e eu acho que essa primeira parte aqui é justamente para lembrar a quem está nos assistindo. A cultura ela é um fiel da balança. Existem outros elementos que também vão influenciar muito decisivamente o sucesso educacional das iniciativas. Mas a cultura é muito pesada nessa balança. Muito, muito pesada. Porque ela tem a ver com o jeito de existir, ela tem a ver com o jeito de operar, ela tem a ver com o jeito de aprender. Fazer as coisas. De fazer as coisas. Então, eu tenho muitas dúvidas, porque eu estou numa onda de ressignificar tudo. Sabe? Então, e o que você gostaria de ressignificar hoje? não, você fala, por exemplo, engajamento. O que é o engajamento? Porque é algo que todo mundo fala. Engajamento. Eu acho que a gente pode falar sobre isso. O que é o engajamento? Né? Por que o engajamento é importante? Etc. E tal. Então, engajamento tem diferentes visões. A visão que eu mais vejo que se utiliza é de 1930. Você está falando daquela do tempo. Do tempo. Engajamento por horas. Né? É o tempo por horas. E quanto tempo essa pessoa esteve? Caramba, minha gente, isso de 1930, desde lá até aqui, passou uma galáxia inteira, digamos assim, um universo de conhecimento. Sim. Então, hoje nós temos que estar questionando as palavras que usamos e o sentido que damos a elas, porque terminam definindo o que nós vamos a fazer. Que engajamento a gente quer? Né? Essa é uma boa pergunta. Assim, Não, é que se você não sabe que engajamento é, quais são os componentes dele, se você acha que realmente engajamento é só tempo, seu problema está resolvido. É só botar o teu produto numa plataforma e ficar medindo a quantidade de tempo. Não, mas eu dado vazio. Eu vi ontem um LMS que falava, e a gente tem uma ferramenta antifraude, porque nós conseguimos saber quanto do vídeo viu cada um. É uma piada. Uma pessoa que certamente não leu George Orwell. Cara, quem impede que eu deixe esse negócio em play e vou tomar Não, banho? E mais. Mesmo que assim, e se a pessoa não precisou ver o vídeo inteiro para aprender? Tem problema. É uma fraude? É um fraudador. É um fraudador. É um fraudador, claro, classicamente. É um fraudador. Por exemplo, se você... Mas bom, estamos aqui. Só para dizer uma coisa que às vezes as pessoas me perguntam assim, Gustavo, às vezes você é polêmico, né? Não, mas não dá, gente. Não dá. Não, você não é às vezes polêmico. Você é polêmico. Eu sou sempre? Pronto, tá bom.
Mas não dá, não me ajudam também. Não, bom, eu já vou te ajudar a você ser Me menos ajuda, polêmico. me ajuda a ser menos polêmico. Isso. Mas a questão é esta: nós estamos em um momento onde a educação cada vez mais importante. Nós estamos em um momento onde a educação realmente está relacionada com o business dos negócios. Nós Uhum. estamos em um momento que a educação começa a ser o futuro das empresas, porque é inteligência, tá bom? Sim. Nós estamos em um momento onde aparecem inteligências artificiais, Uhum. que aparentemente são atalhos, mas que podem ter um preço muito caro. Nós estamos em um momento que é necessário começar a entender que educação não é simplesmente conteúdo e transmissão de conteúdo. Eh, e então, de que maneira, quais são os mecanismos que nós podemos, as palancas que nós podemos Uhum. utilizar para alcançar um resultado? E estamos nessa discussão hoje, porque É nós isso. temos uma aproximação metodológica que, de uma maneira rápida, permite você ter um pequeno diagnóstico que identifique alguns elementos centrais que vão ajudar você a construir uma educação mais adequada à Mas sua precisa. necessidade, à sua dor, a seu contexto, a seus colaboradores e à cultura da sua organização. É Exato. isso que estamos discutindo, né? É isso que nós estamos discutindo. E como isso funciona? Agora, Sem entrar muito na coisa não conceitual, vou entrar em como detalhes. isso funciona, digamos assim? Isso funciona assim. Primeiro, a gente fez uma observação bem longa, uma análise muito profunda, e de vários anos, sobre, sobre como a cultura de aprendizagem se manifesta dentro das empresas, certo? E ela aparece, depois desse tempo, né, tanto o meu tempo quanto o tempo do Daniel, olhando para as empresas, olhando para a cultura como um tema, parece que ela se manifesta de 4 formas diferentes. Ela se manifesta nos tipos de oferta de aprendizagem, ela se manifesta nos tipos de políticas de educação que uma empresa tem, ela se manifesta nos vieses que as pessoas têm dentro dessa organização, e ela se manifesta também na maneira como as pessoas se relacionam emocionalmente com a educação. Também é um elemento muito pouco falado, né? Mas as pessoas carregam para as suas vidas todo o histórico educacional que elas tiveram que vivenciar. E esse histórico, esse portfólio passado, essa vida pregressa educacional, ela muitas vezes carrega certos traumas, certas expectativas, certas frustrações. Então, a gente pega esses 4 tipos recorrentes e a gente analisa, certo? Então, a gente desenvolveu um método em que a gente consegue analisar quais são os tipos recorrentes mais presentes na sua empresa, certo? Então, os tipos recorrentes de oferta de aprendizagem. Se o tipo recorrente de oferta de aprendizagem mais presente é presencial coletivo, ou seja, bem tradicionalzão, sabe? Treinamentos síncronos, presenciais, Mas, ou se ele vai... mas então você está me querendo dizer que eh, o método que eu utilize tem que estar de acordo às pessoas que habitam meu espaço? Não, eu estou dizendo que o método que a gente utiliza tem que estar de acordo com as nossas estratégias e Hum, também com as pessoas que habitam o nosso espaço. É um triângulo amoroso. hum. É um triângulo amoroso. A gente precisa Então eu ter... não posso pegar e escutar, olha, tal empresa fez isso, deu super certo. Eu não Não, posso pegar isso e aplicar assim. Não não posso. pode. Não deveria. Vou Ainda que quebrar a seja cara. uma... a chance de você quebrar a cara é muito grande.
E isso é algo que a gente tem visto recorrentemente, né? É muito comum, se a gente pega as pesquisas, por exemplo, da ABTB, o que aparece é que é uma prática muito comum, tanto no RH quanto nas equipes de educação corporativa, o benchmarking. Então, se faz muita coisa por bench, né? De querer, bom, tal empresa está fazendo, vale a pena a gente fazer também, certo? Só que veja, a educação, ela não está fora de um contexto, ela não existe num vazio. Então, ela está embebida em contextos particulares. O contexto da educação numa empresa X é radicalmente diferente, naturalmente diferente, do contexto numa empresa Y. Então, transferir simplesmente uma estratégia de aprendizagem de um lugar para o outro não é o melhor caminho. A chance de você fracassar é muito maior. Então, quando a gente vai escolher o tipo de oferta que a gente tem que ter em educação, se vai ser uma presencial coletiva, se ela vai ser mais digital individual, que é aquela que está muito cada vez mais contemporânea, né? A aprendizagem na plataforma, em que a pessoa entra, navega sozinha, autodirigida, ou se ela vai ser híbrida flexível, ou se ela vai ser mais colaborativa, com espaços de colaboração. Esses modelos de experiência de aprendizagem, eles precisam estar em adequação com o seu público, mas também precisam estar em adequação com aquilo que você quer alcançar. Porque, de novo, imagina, se o seu objetivo é aumentar o alcance das suas iniciativas educacionais e você fizer toda a sua aposta no presencial coletivo, você está jogando contra o seu objetivo. Certo? Então, você precisa adequar essas 3 pontas. Eu acho que isso vai muito além, né? Porque, por exemplo, você vê no mercado, ownership é a última tendência da moda. Você vestir Sim. a camisa, Sentimento e de dono. ser dono, o sentimento de dono. Agora, as empresas que conseguiram implementar isso é porque tinham uma cultura acompanhando esse processo. Sem dúvida. Em empresas que não houve essa adaptação cultural, o que nós percebemos é que ownership significa é meu, me sento em cima, eu não faço e ninguém faz. Tem um apego, é quase que assim, isso aqui, só quem pode fazer sou eu, isso aqui é um monopólio. Isso. É o Então, meu ownership, latifúndio. o que significa ownership em uma organização e em outra, depende da cultura. E depende da educação que essa cultura promova, certo? Sem dúvida. Então, Sem dúvida. não há balas de prata aqui. Não há, eu vou comprar isso porque isso resolve meu problema. Isso não existe. Quem É. diz que vai Trocando falar? em, trocando em miúdos, assim, acho que quando você fala do ownership, uma coisa que me vem à cabeça também é a aprendizagem autodirigida, é a autonomia para a própria aprendizagem, né? Por Então, é você exemplo, se tornar dono do seu próprio processo de aprendizagem. isso. Ok, mas existem maturidades diferentes nas pessoas para fazer isso. Existe maior facilidade ou menor facilidade tecnológica para se fazer isso. É, Olha, em educação nós falamos que realmente isso é uma das coisas mais difíceis que há no mundo. é a mais difícil, a É, aprendizagem autodidata. é uma habilidade que demanda muitos anos, tá certo? Sim. E bastante conhecimento para implementar, e não é qualquer um que pode aplicá-la, tá? É lindo, é lindo se você consegue, mas é raríssimo. Oh, Não é o mais fácil. temos um comentário, Temos um comentário aqui, vamos ver esse temos um comentário. comentário enorme. É uma Bíblia, vamos jogar aqui. Sobre o engajamento por tempo que vocês estavam falando, dado, olha, a Kemi trouxe para a gente aqui. Dado que cada vez mais o tempo das pessoas é mais concorrido, se a pessoa dedica determinado tempo em um curso plataforma de aprendizagem e não em tantas outras possibilidades que ela tem disponível, isso não é significativo atualmente? Apesar de ser um conceito de 1930, eu acho super relevante conseguir cada minuto de atenção de cada aluno em uma experiência de aprendizagem.
Você ou eu? Podemos ir Sim. juntos. Eu vou. Primeiro, a Kemi, super. É um dado importante saber o tempo. É um dado importante. Mas hoje, dentro da constelação de dados que a gente precisa ter para tomar decisões melhores em educação corporativa, esse é um dado talvez muito, muito pouco significante. Ele é um Insuficiente. dado tático. É Ele é, insuficiente. ele é um dado tático. Ele é importante como um dado tático. É necessário, mas insuficiente, digamos assim. Ele é insuficiente para tomar decisões educacionais. Ele é suficiente Beleza, para tomar decisões na plataforma. mas aí eu te provoco. Né? Então tá, beleza. Quer que eu Mas volte de novo? então, quais são os outros? Aí a gente vai Aqui que está. a gente vai precisar de uma live inteira só para isso. Bom, eu acredito, salvo que alguém esteja contra, eu acredito que engajamento é um tema que a gente tem que discutir. O que diabo é? Eu acho que nós temos que discutir sobre o Bloom e a grande taxonomia de Bloom, que também isso Virou um mantra. é muito questionável hoje em dia. Não, minha gente, o desenvolvimento não é linear. Não acontece camada por camada, como a Não é em gente tem degrau. imaginar. Não são degraus para você crescer. Então, tem sua utilidade, mas calma aí, porque quando eu te falo que eu estou questionando as coisas, é por isto. Há muitas Sim. coisas que ficaram famosas e se transmitem de geração em geração como se fossem uma verdade. Exato. E assim, falando sobre esse dado em específico, não, eu estava falando, é um dado tático, sabe, Akemi? E ele pode te ajudar a ter uma noção mínima sobre retenção, por exemplo, né? Tempo de permanência. É um dado volumétrico, mas ele é um dado tático, ele não é um dado educacional estratégico. Ele não é um Bom, você dado está com o tá qual você... dando volta, tá dando volta. Não, o que eu Vamos quero dizer é direto que ao você não ponto. Quais consegue... são os dados? Quais? Quais são? Pera aí. Deixa eu só dizer uma coisa. Só antes de passar para quais os dados. Eu acho que é importante dizer que, assim, você não consegue tomar decisão de engajamento para melhorar o engajamento só com esse dado. Para você tomar decisão de engajamento com esse dado, você precisa ter ideia sobre progresso e tempo de progresso nas trilhas de aprendizagem. Só para ficar nos volumétricos, tá? O Não, tempo mas de progresso. quando eu menciono 1930, é porque em 1930 se achava, quero falar que é uma época do desenvolvimento cognitivo bem complicada, essa, tá bom? De 1930. Digamos pragmático. Pleno auge, digamos assim, do comportamentalismo, tá bom? E das psicologias comportamentalistas. Quando eu falei que não é suficiente hoje, eu falei porque, olha, a Kemi está certa, eu preciso cada minuto de atenção dessa pessoa. Precisa. A Kemi está certa nesse sentido. Agora, o que isso significa? Isso significa envolvimento. Tempo não é suficiente. Eu preciso comparar o tempo com o envolvimento. E como eu vou medir esse envolvimento? A participação é uma das dimensões que mais mede o envolvimento. Então, beleza. Eu tenho o tempo, eu tenho a participação e eu tenho também a qualidade do que eu estou fazendo. Ou seja, Você tem a participação, você tem a qualidade, você tem a performance em práticas, em simuladores, por exemplo. Isso é qualidade. Qualidade envolve o resultado de qualquer atividade que você faça. Seja uma avaliação, uma atividade prática, um simulador, é qualidade. Então, quando você começa a combinar dados diferentes, desde diferentes, quantas vezes esse cara entrou em contato com o tutor, professor? Sim. Quantas perguntas ele fez? Quantas respostas ele deu a outro aluno que fez uma pergunta? Quantas dúvidas ele lançou no sistema?
Quantas atividades práticas ele conseguiu superar com sucesso? Tudo isso faz parte do que hoje nós chamamos de engajamento. Sim, mas eu não quero tergiversar. Isso está fugindo do tema da cultura. Vamos, tá bom, vamos voltar. Ainda que esteja conectado com cultura, porque o engajamento está intimamente conectado Poxa, com é o cultura, único comentário que a gente tem que atender, né? a gente atende, não tem problema. Mas o grande ponto é engajamento. O que quis dizer é que não é uma métrica de aprendizagem, não é uma métrica de educação. Métrica de educação. Essa é uma métrica de sucesso de plataforma ou de comunicação. Vamos voltar. Então, Agora, estamos aqui eu quero... tentando responder a pergunta. Por que isso é importante para a minha empresa? Já respondemos essa pergunta. De que maneira eu faço? Calma, vamos lá. Primeiro, lembrando de como a gente respondeu essa pergunta. Por que isso é importante para uma empresa? Bom, cultura é importante para uma empresa. Saber que tipo de cultura de aprendizagem permeia a tua empresa é importante porque a cultura é um mediador do sucesso da educação e das iniciativas de educação dentro de qualquer espaço ou grupamento humano. Então, se você não dá conta, se você não tem ciência de que tipo de cultura existe dentro dos grupamentos humanos que estão ali dentro da sua empresa, então você está correndo o risco de tê-las como obstáculo e não como alavanca. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que a gente trouxe hoje, que é importante de trazer, é o sucesso, né, a adequação que a gente está buscando aqui, ela é uma adequação em tripé. A cultura de aprendizagem ela tem que estar adequada às pessoas, sim, mas ela tem que estar adequada às estratégias de desenvolvimento humano da empresa. Quando a gente fala de estratégia de desenvolvimento humano da empresa, a gente está falando pelo menos de 5 coisas, 5 desejos estratégicos, que são muito recorrentes dentro das empresas também, certo? O primeiro deles é aumentar alcance. Toda empresa, em alguma medida, quer aumentar o alcance das suas iniciativas. Sustentar engajamento. Promover mudança comportamental. Encorajar a autonomia de aprendizagem e aumentar a aplicabilidade dos aprendizados. Essas 5 estratégias, esses 5 desejos, essas 5 ambições estão presentes comumente em todas as organizações quando a gente fala de desenvolvimento humano. Então, a cultura ela tem que estar adequada a essas alavancas aqui, essas estratégias, certo? E ela tem que estar adequada às pessoas. Do contrário, a gente está suscetível a estar desenvolvendo soluções educacionais e desperdiçar esforços financeiros e recursos humanos em iniciativas que vão encontrar muitos obstáculos culturais pelo caminho. É isso que a gente trouxe até aqui. Mas é muito chique. A verdade é que vão emperrar seu esforço e vai ser um desperdício de dinheiro. E não só isso. Quando a educação é ruim, quando a educação bate contra a cultura, cria efeitos. Sim. Esses efeitos não são nada bons. São efeitos de impacto na reputação. Não, Agora, é muito mais profundo que isso, veja. O desânimo que isso gera é um vírus que contagia a organização como um todo, tá bom? E o as pessoas desânimo, o começam descrédito. a desacreditar, não acreditam mais no que você Sim, o descrédito. uma organização, descrédito. É? Então, esse impacto nós vemos muito nas organizações. Sim. Tá? Agora, não para assim, não dizer... eu joguei um curso, não funcionou. Já está, faço outro. Vamos fazer outro. Então, ou então ver. dizer, como já ouvi várias vezes, não, esses cursos a gente já fez. Não deu certo. Não é uma máquina, a educação não é uma máquina, não é uma ferramenta mecânica. Mas eu acho... Nem a cultura, muito menos a cultura. Né? Agora, a gente tem outros elementos que vão... Para dizer que não... Para não fugir da ideia de engajamento, porque no final das contas a gente está falando que cultura vai resolver esses 5 campos estratégicos que as empresas desejam, e engajamento é um deles,
Contribuir. Eu vou contribuir para, certo? Contribuir Não resolver, contribuir para. Você está bem pragmático hoje. Contribuir Diga. para. Por exemplo, a depender dos tipos recorrentes de política, de política educacional, você pode gerar mais ou menos engajamento. Então, por exemplo, se você tem uma política que ela é mais que ela tem um processo formal de recompensa e de reconhecimento pelo engajamento, a chance desse engajamento ser sistêmico é maior do que se ele for uma política mais informal. Eu estou chamando de política de educação. Falando assim, existe consequência positiva quando alguém conclui uma trilha? Essa consequência é uma consequência de carreira? Existe emissão de certificados? Existe bonificação? Quando uma pessoa é considerada para ser promovida, uma das variáveis que se considera nesse mecanismo de tomada de decisão é o quanto essa pessoa se engajou em educação, por exemplo. Isso é o que a gente chama de um tipo recorrente de política educacional compensador. Agora, quando ele não é assim, quando ele é mais informal, quando ele é ou quando ele é completamente negligente, não tem política nenhuma educacional que mostre para o colaborador que o engajamento dele importa, por que ele se engaja? Agora, vamos imaginar que eu comprei. Eu entendi que a educação não é algo solto, não é uma arma, depende de um contexto. Eu entendi que existem elementos que eu posso resolver ou tentar mitigar a partir da cultura. Eu entendi que é um jogo mútuo agora. Beleza. Então, eu entendi que você tem um método. Temos um método. Rápido para isso e para me ajudar a orientar as decisões que eu vou tomar. Exato. Esse é um método em que, a partir de um conjunto de perguntas que você responde, somado àquilo que você identifica como ambições estratégicas de desenvolvimento, você responde o formulário, e esse formulário, eu posso até mostrar um pouco como é o formulário pela vista do usuário. Deixa eu botar aqui para a gente A ver. verdade é que eu estou mais interessado no resultado, veja, eu sou uma Você está mais interessado no resultado? Então, vamos lá. Eu vou mostrar o resultado como é, então. Deixa eu pegar um resultado exemplo aqui. Peraí. Eu vou pegar um resultado aqui de Porque às vezes eu não preciso ser um pesquisa que eu fiz. mestre para entender como funcionam as coisas. Eu tenho que entender de que maneira eu utilizo e que resultado me traz. Exato. Eu vou botar aqui para vocês na tela um exemplo de como fica esse resultado. Tá? Deixa eu pegar aqui. Eu fiz de uma empresa fictícia, certo? Um cara chamado John Doe, da JD Motors. Pero Certo? que Sim, JD Motors. criativo. Eu estava criativo hoje. Você acordou pragmático, eu acordei É criativo. isso aí. Vou botar aqui na tela para vocês verem. Tá? Óbvio que aqui eu estou abrindo só um exemplo, esse diagnóstico nem está ainda tratado, certo? Deixa eu botar aqui como é que é mesmo? Compartilhar tela. Compartilhar tela. Janela. Esse aqui. Porque ele é só um exemplo, eu criei só para a gente poder ver aqui. Então, vocês estão vendo aqui, ó, um relatório diagnóstico. Eu não estou vendo nada. Ainda não está vendo? Ah, é porque tem que subir na tela. Aqui. Agora vocês vão ver tudo. Beleza, agora vocês estão vendo. Estão vendo? Ótimo. Então, a gente tem aqui, eu vou aumentar um pouquinho aqui, porque eu acho que fica mais fácil para todo mundo. Então, aqui a gente vai avaliar a cultura dessa organização que é fictícia, JD Motors. A gente fala sobre o nosso modelo. A gente já tem os principais achados, né?
Então, tem um ethos digital individual, que significa que essa empresa ela tem muitos treinamentos que são vivenciados em plataforma, certo? Uma outra coisa importante, quando ela fala do logos informal, é óbvio, quando a gente traz o diagnóstico pronto para vocês, a gente traz, inclusive, explicando o que é isso, ethos digital, o que é um logos informal. O logos informal significa que não tem nenhuma política formalizada de reconhecimento pelo engajamento. O mito dominante é o mito da transmissão, ou seja, aquela crença de que basta você transmitir informação para a pessoa aprender. E existe uma relação emocional ambivalente. Que a gente está dizendo com isso, que as pessoas se relacionam com a educação meio que numa montanha-russa, uma relação um pouco instável. Né? Tem as recomendações estratégicas, então a gente precisa... Essa pesquisa, esses dados que você está trazendo, eles vêm dos stakeholders, da liderança, dos colaboradores, de onde vêm todos esses dados? Isso vem dos respondentes. Tá? Então, por exemplo, quando a gente entrega... É que eu não estou vendo você, tá? Eu estou vendo só o... Não, tudo bem, eu estou aqui. A gente entrega para a empresa um link e a empresa roda essa pesquisa entre suas pessoas. A gente recomenda, olha, você quer rodar isso entre os stakeholders, né? Por exemplo, você quer rodar isso entre a alta liderança, você vai pegar um retrato do que essa pessoa, do que esse grupo está vendo da organização. Eu quero rodar isso com o público-alvo, ou seja, eu quero rodar com os meus colaboradores que são o público-alvo da minha nova plataforma. Beleza. Aí você roda com esse público-alvo. Não, eu quero rodar isso aqui só com as lideranças de RH. Então, a gente vai ter uma visão do que essas pessoas estão vendo na organização. Então, o ideal seria cruzar isso com diferentes públicos para você poder ver a dinâmica dos diferentes grupos. E sobre isso, é isso que a você gente faz. tem algum tipo de guia para poder tomar decisões que melhorem sua experiência, é isso? É isso. Aqui a gente já tem algumas recomendações estratégicas de cara. Tá vendo? A ver, conta. Agora, aqui a gente tem elementos estratégicos, da linha amarelinha. Por exemplo, reestruturar as políticas de reconhecimento. Por quê? Porque o logos é informal. Ser informal significa que tem políticas insuficientes e isso impacta o engajamento. Trabalhar a transformação cultural para reduzir as crenças de transmissão. Promover mentalidade de crescimento. Isso aqui é uma ação específica. Fortalecer vínculos emocionais de aprendizagem para abrir um espaço de segurança psicológica, porque sem esse espaço de segurança psicológica é muito difícil que você desenvolva um ambiente saudável de aprendizagem. Diversificar os formatos de aprendizagem para ampliar alcance. Então, aqui a gente já tem, de cara, 4 recomendações para encaixar a sua cultura de aprendizagem nas suas estratégias de desenvolvimento. Certo? Então, é muito imediato. A gente trata do contexto organizacional, a gente vai falar da metodologia também. Então, no relato, né, no relatório final, a gente entra, inclusive, nos dados de como a gente fez essa pesquisa. Que tipo de diagnóstico a gente entrega, as características predominantes, os pontos fortes, oportunidades de melhoria, a gente tem baixa interação social, menor engajamento coletivo, limitação conta para mim, de comportamentais. Diga. E isso chega ao ponto de vamos imaginar uma área de RH, tá bom? Eu acho que já está, não é necessário que você mostre todos os detalhes, inclusive, porque faltam 10 Beleza, eu vou parar de compartilhar aqui, peraí. Tá, mas minha pergunta é, vamos imaginar que eu sou um RH, eu não tenho um conhecimento muito profundo da educação, e me dúvida é, porque não é meu papel, tá bom? Sim. Eu consigo pegar esse relatório e tomar algumas decisões que me ajudem a ter um desempenho melhor. Sem dúvida. Sem dúvida. A pergunta. Essa é a ideia. Porque, então, de uma maneira rápida, você disse rápido quanto?
Rápido quanto? Rápido, 24 horas. Em até 24 24 horas. horas. Então, em A 24 gente horas eu tenho como uma espécie de raio-x. 24, em 24 horas você recebe o diagnóstico, ou seja, quais são as culturas mais dominantes, as culturas de aprendizagem mais dominantes na sua empresa, quais são as estratégias de educação que as pessoas estão percebendo que são as mais urgentes, e o cruzamento dessas duas coisas, que é a adequação. Então, o que é que você precisa fazer? Então, quais são as recomendações para você adequar melhor as suas culturas de aprendizagem às estratégias que você tem? Então, a gente passa por diagnóstico, cruzamento desses diagnósticos, recomendação e passos de implementação. Certo? Então, isso em 24 horas, né, gente? Por que a gente consegue fazer isso? Porque a gente já tem um método estruturado, a gente já tem os dados, a gente recebe os dados de vocês todos em formato digital, então eles também são dados estruturados, né? Quando a gente montou o nosso diagnóstico, o nosso questionário, esse questionário ele já está num formato em que a gente consegue extrair esses dados já com uma segmentação muito precisa, certo? E o nosso modelo de análise, modelo que a gente desenvolveu só para esse tipo de produto, que é o Fast Mapping, certo? Então, o Fast Mapping ele é um modelo em que a gente consegue entregar muito rápido. Agora, temos mais uma pergunta. Eu vou botar a pergunta aqui, depois a gente entra. O Lourenço perguntou assim: mesmo quando os colaboradores estão engajados, muitas vezes a percepção de desenvolvimento não se traduz em mudanças reais de comportamento. Como vocês olham práticas para além de métricas de negócio tradicionais e realmente compreender se a aprendizagem está transformando a forma de trabalhar e fortalecendo a cultura de aprendizagem? Excelente pergunta. Bem, tem tantos níveis que a gente poderia abordar esse ponto, Lourenço. Primeiro, quando a gente está falando de fortalecer a cultura de aprendizagem, a gente está falando de que cultura de aprendizagem? Então, a gente está falando de tipos recorrentes de ofertas de aprendizagem, a gente está falando de tipos recorrentes de políticas educacionais, a gente está falando de tipos recorrentes de vieses, a gente está falando de tipos recorrentes de relação emocional. Agora, quando você está trazendo aqui a cultura de aprendizagem, eu acredito que você está falando sobre o hábito de aprender continuamente, certo? Fortalecer esse hábito de aprender continuamente, a gente precisa medir muitas outras coisas, certo? Eu tenho uma reflexão para o Lourenço. Traz uma reflexão. Há diferentes maneiras de construir uma experiência educacional. Quanto mais perto essa experiência está, digamos assim, da transformação que você precisa na vida real, no cotidiano, é mais fácil vai ser para você medir essa transformação. Quanto mais longe você se encontra com um curso genérico, não contextualizado, estruturado em transmissão de informação e tal, e aí entra na questão puramente didática, né? Tá? Mais difícil vai ser para as pessoas e para você, para as pessoas aplicarem e para você medir essa transformação, tá? Por exemplo, nós temos metodologias que trabalham sobre inversões didáticas, colocando os desafios da aplicação na frente do conhecimento. E isso facilita para caramba, tanto a aplicação como a posterior mensuração do resultado. Exato. Então, a gente tem muitos caminhos para fazer isso, Lourenço. Eu vou depois te responder diretamente embaixo da tua pergunta, e a gente marca um papo, cara. E a gente pode entrar com mais detalhes nessa questão das métricas de aprendizagem, especialmente quando a gente está falando de mudança comportamental. Mas a mudança comportamental ela também depende de cultura, né? Existem tipos de cultura de aprendizagem que favorecem a transformação comportamental e outras que não favorecem. Vou dar um exemplo. Se você tem uma cultura de aprendizagem vigente dentro da sua empresa, de aprendizagem autodirigida, individual, em plataforma, é um modelo muito transmissível.
e esse modelo não produz mudança comportamental. Certo? Esse modelo não produz mudança. É muito forte essa sua... É forte, mas eu acho que precisa dizer que é forte, mas é raramente. Tá bom, eu vou mudar para raramente, mas é raríssimo que se produza. É muito difícil que se produza mudança comportamental com um modelo digital individual. É Mas muito aí, difícil. mas aí a questão é esta, na minha opinião, pelo menos, né? E aí vocês podem ver que a gente está brigando em público. Não, isso é longe de uma Não, briga. tô brincando, tô brincando. Mas eu penso assim, né? A uma experiência vai muito além de um curso. Primeira coisa, um curso tem um início e um fim. Apesar de que existem metodologias, você colocou isso aí, essa imagem aí por algum motivo particular? Vai Eu mostrar? botei para a gente fechar. Não, só para a gente fechar depois, quando a gente for fechar. Mas Ah, eu vou mudar. então, Eu queria testar uma coisa. na minha opinião, é isto que acontece, né? Essa experiência individual pode ser um componente da experiência total, mas não ela. Então, por exemplo, eu posso ter um momento de estudo individual em uma plataforma, um momento de reflexão coletiva da aplicação, um momento de reflexão sobre a aplicação posterior com outras metodologias, por exemplo, Action Learning. Então, eu posso sim ter um espaço individual junto com outros espaços, tá bom? Sim. Tem aqui uma pergunta de um usuário indeterminado, um LinkedIn user. Oi, LinkedIn. Perfeito, produz nada realmente. Raramente produz algo, especialmente quando é num modelo de transmissão simples. Então, o que o Daniel está trazendo aqui sim, sem dúvida, plataformas digitais não definem como se aprende. O que define como se aprende é o método. Se a plataforma digital tiver métodos, então é possível mudar comportamento. O que eu estou dizendo aqui é que, na maioria das plataformas digitais de mercado, essas que vocês conhecem de LXP, de LMS, o modelo e o método está baseado na transmissão de informação. E isso, de fato, não produz. Certo? Agora, é um proforma que toda multinacional precisa ter. Sem dúvida, também concordo com você, LinkedIn user. Parece que é muito engraçado agora, estou curiosíssimo para saber quem é o LinkedIn user, mas sem dúvida nenhuma, parece que é um proforma. Toda multinacional precisa ter um LMS, nem toda multinacional, né? Também as nacionais precisam de um LXP. Normalmente são assim coisas assustadoras. A gente já deu de cara com alguns LMS e LXPs que me fizeram sangrar pelos olhos, de tão ruins. Mas parece que é proforma. Eu acredito que são pessoas que estão olhando para frente por um espelho. Então, o que eles estão enxergando é o passado, tá bom? Então, o passado da educação era isso. Sim. Era simplesmente transmitir informação, porque todo se tratava de você poder ter na sua mão a informação válida necessária para poder aplicar. Muito, muito, muito real. Ao longo do tempo, nós percebemos que isso é necessário, mas não é suficiente para você realmente produzir uma transformação. Porque a mágica da educação está em transformar a informação em conhecimento. Olha, sabemos agora quem é o LinkedIn user, é a Thay. Thay, obrigado. Eu entrei aqui no LinkedIn e achei também você, então eu ia até falar obrigado pela sua contribuição. De fato, assim, as multinacionais, né, elas parecem que é pro forma, mas o que o Daniel estava trazendo, assim, a plataforma não define o resultado, o que define o resultado é o método, só que muitas dessas plataformas carecem de métodos. Não, Né? e o pior, pareceria ser que é isso que é. Por isso que eu questiono muito até o conceito de curso. Porque, honestamente, não há um início e um fim.
Ah, eu já passei por esse curso. Mas o que você aprendeu, amigo? Você É, aplicou algo? Você transformou sua realidade de alguma maneira? E aí que está a questão, galera. Como eu transformo essa informação em conhecimento? Aí que está esse processo mental que sim. as plataformas não se preocupam em discutir, E aí, que a maioria das empresas que vendem esses trecos não se preocupam em que você tome consciência. A informação é parte da equação, mas não é a equação toda. Se só há informação e não há processamento da informação para você construir conhecimento, então nada feito, entra por um ouvido, sai pelo outro. O que sem você dúvida. está gerando é esquecimento. Não está gerando Sim. conhecimento, é esquecimento. Por consequência, você não consegue levar isso para aplicação, porque Não consegue. ele é muito perecível. Esse aprendizado ele é muito perecível. Ele desaparece da cabeça do colaborador muito rápido, né? Então, assim, o que a gente está dizendo, o que E a da gente gente também. sim, Da não gente é do também. De colaborador, todo é do ser mundo. humano. De todo mundo. Acho que é importante dizer. Seres humanos, Homo É, sapiens sapiens, isso, certo? isso. Agora, Chica, você quer dizer mais alguma coisa? Por esse motivo, esse método de aprender para depois aplicar já não está funcionando mais. Porque entre a aprendizagem e a aplicação existe o esquecimento. E se a Sim. pessoa esquece 70% do que aprendeu, minha gente, de que educação estamos falando? Exato, exato. Então, assim, o nosso propósito aqui foi falar especialmente do por que importa a cultura, como funciona esse método. A gente vai disponibilizar para vocês, eu vou botar junto aos comentários de vocês, eu vou botar o link para quem tiver curiosidade e quiser responder ao formulário. Mas então isso é gratuito? É gratuito? Eu vou fazer, para quem está assistindo aqui, eu vou Que fazer, bom! é, eu vou deixar esse link aberto para vocês que estão Então, assistindo. aproveitem que a gente gera um Aproveitem, diagnóstico para vocês, tá? gratuitamente. Exatamente. Gratuitamente. A ver, temos mais um comentário. Olha aqui, vamos botar esse comentário na tela. Tá, eu Thay, né? Também é da Thay. Ah, A da Thay Thay. falou assim: tenho 35 anos de mundo de trabalho e trabalho como futuro. Nunca testemunhei pessoalmente essa transformação. Quando você vê os perfis responsáveis in-house pelo conhecimento e desenvolvimento dos trabalhadores, é meio autoexplicativo. Primeiro, Thay, eu fico feliz que tenha sido você a dizer e não eu, ainda que eu já tenha dito isso algumas vezes. A gente precisa muito mudar o perfil dos profissionais, ajudar os profissionais de educação dentro das empresas a ganhar maiores profundidades em duas ciências, as ciências da educação e as ciências sociais, certo? Sem essas duas ciências, não se faz educação de alto calibre. É muito difícil, sabe? Então, eu super compro e concordo com essa dor que você trouxe. É, explicativo, dói, mas a Eu gente está trabalhando gostaria, para desenvolver. eu gostaria de falar que existem alternativas, sim, tá bom? Existem, sim, Não só nós, há um contingente grande de pessoas que estão refletindo sobre educação, questionando esses modelos transmissivos, que vem dos anos 50. exato. Desculpa que eu seja chato, né? Mas, minha gente, educação não é algo que você define um dia e isso serve para sempre. Então, nem educação nem nada, por sinal. Então, precisamos Exato. ir significando e ressignificando os mesmos conceitos em diferentes épocas históricas para você poder fazer frente às demandas de cada época. Neste momento, a informação não é mais o que vai destravar seu futuro, ou o que vai destravar a empresa. A informação está em todo lugar. Como nos Exato. conectamos à informação, contextualizamos ela e significamos, é o que vai definir
o sucesso ou o fracasso da sua experiência. Por isso é tão importante que a gente tenha times de educação que saibam fazer isso muito bem, saibam contextualizar, saibam dominar com maestria os mediadores que existem entre o sujeito que quer aprender e a coisa a ser aprendida. Olha, eu Isso sou não mais humilde. Eu sou bem mais humilde. Com que a não precisa galera dominar, saiba, não precisa dominar não totalmente. precisa dominar, com que a galera saiba que transmitir informação não é suficiente. Já é um grande ganho. Já é o primeiro passo da transformação. Não, falo sério. Não precisa dominar nada, porque, veja, eu estudo educação desde que Não, tenho. também calma aí, precisa não dominar, vamos Não, dominar, mas não, olha, entender desculpa, eu não quero. em qual taxonomia você Não, colocaria? não, eu diria que com que a gente. Não, de verdade, porque estudar educação leva tempo, gente, Sim. leva tempo. As ciências da educação têm um conjunto muito grande de elementos. Tá? Agora, se você é um operador de educação, de uma organização, e já sabe que, conhecimento genérico não produz engajamento, não ajuda a produzir nenhuma transformação, nem na pessoa, nem na organização, nem nada. Dois, transmitir informação não resolve nada. Transmitir informação é o mesmo que você se sentar a ver horas e horas um vídeo chato de um cara falando blá, 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 blá. Tá? Dois, sabendo essas duas coisas, aí você pode sair e buscar alternativas, explorar, experimentar, construir diferentes experiências. Não precisa dominar nada. Não precisa dominar, tá bom. Tá? Não quero. Beleza? Seria bom dominar, mas é o segundo passo. É um terceiro passo. Porque, É um quarto passo. não, É um porque quinto. você pode Não se buscar domina nada primeiro. ajuda. Não, você É. pode buscar ajuda, você pode formar um time, você pode buscar, ligar para o Gustavo, você pode, sabe? Ligar para o Sempre que Daniel. você. Não, tudo bem, mas sempre que você sabe o que não funciona, fica mais fácil É mais explorar, fácil, sem buscar dúvida. ajuda, Sim, sabe? E sem dúvida. construir. Ninguém aqui sabe de tudo. É Eu óbvio. estou com um sociólogo porque me complemento e a educação com a sociologia se enriquecem e se potencializam. E É, vice-versa. e por aí Exato. e por aí vai, e por aí vai, misturando, conectando com outras pessoas, você vai abrindo um novo caminho. É isso. Muito bom, muito boas provocações. Queria agradecer de novo. A gente passou aqui 7 minutos, meu Deus. 8. 8 agora. Agradecer a todo mundo que seguiu. Eu botei um link lá nos comentários dessa live. Então, para quem esteve nessa live, para quem ainda vai assistir a live, se quiser entrar e receber um diagnóstico, a gente faz esse trabalho gratuitamente. Ele não vai ser gratuito daqui para frente, ele é um produto super barato da Cognita, mas a gente vai oferecer gratuitamente para quem assistir essa live. Então, está lá nos nossos comentários, certo? O diagnóstico sai em até 24 horas, então a gente tem esse compromisso com vocês também. E a gente se vê na nossa próxima live. Obrigado, Daniel. Obrigado, Gustavo. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.